Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula de biologia e hoje vamos falar de algo muito importante, um dos preceitos básicos da biologia, o conceito de evolução. Esse conceito é muito polêmico ainda, mas em grande parte por falta de informação e conhecimento das pessoas. Então, antes de entrar nas teorias evolutivas, propriamente ditas, vamos falar um pouquinho dos conceitos errados sobre evolução, muito comuns na sociedade hoje em dia. Tá? Então, o primeiro deles, fila de macaco. Ao olhar essa imagem clássica de evolução aqui, muita gente tem essa impressão de que existe uma ordem ali, que o macaco é algo imperfeito que um dia chega a ser homem, que seria o final da evolução, o suprassumo da evolução. Tá? E que a evolução tem esse caminho ordinal aí, sequencial, em que todo macaco um dia vai chegar a ser homem. Tá? Vamos ver por que esse conceito é errado. Outro conceito errado, evolução Pokémon. O idiota está evoluindo! Que toda a evolução traz uma melhoria na força, no tamanho, na velocidade, tá? Assim como os Pokémons lá vão acumulando experiência, em algum momento eles ficam mais fortes e evoluem para algo maior, mais forte, veloz. As pessoas têm esse entendimento que a evolução, evoluir é algo ficar maior, ficar mais forte, tá? E isso não necessariamente é verdade. Outro conceito errado, o homem é o ápice. Então, que toda a espécie tenderia a algo hominídeo, algo bípede, com inteligência, e que esse seria o final da evolução. Então, esperar que um lagarto evoluiria para ser um homem lagarto, e assim sucessivamente, tá? Então, muitos desses conceitos errados vêm da ideia antropocêntrica, do ser humano como sendo o centro do universo, tá? E continua aí permeiam as teorias evolutivas, a ideia de evolução na mente das pessoas. Então, que o homem é o ápice de tudo e que tudo precisa chegar a algo parecido com o ser humano para ser considerado evoluído. Outro conceito errado, a evolução não acontece mais, é algo muito lento, que demora bilhões de anos, a gente não vê, e aquela perguntinha clássica e chata, por que então que macaco não vira gente hoje em dia? Tá? Então, ao estudar muito bem a fundo os conceitos e as teorias evolutivas, vocês vão ver por que essas ideias aí comuns na mente das pessoas estão totalmente erradas e não tem nada a ver com a evolução. Na época ali da virada entre o século XVIII e XIX, a comunidade científica então começou a questionar o fixismo. Até então acreditava-se lá, desde as filosofias gregas, todas as espécies surgiram, foram criadas e se mantêm assim ao longo dos anos. Então nessa época começou a se questionar isso. O primeiro que ficou famoso, apesar de não ser o único a pensar sobre isso, mas o primeiro a elaborar uma teoria sobre isso, foi Jean-Baptiste Lamarck, em sua obra intitulada Philosophie zoologique, de 1809, então ele propôs a primeira teoria de como as espécies se alteram ao longo do tempo, ou seja, como as espécies evoluem. Então Lamarck fundamentou sua teoria em alguns princípios. De modo geral, sumarizando esses princípios, Lamarck acreditava que as espécies se modificavam de acordo com as necessidades que elas encontravam durante a sua vida, e que o uso de algum órgão fazia esse órgão se desenvolver mais, e o não uso de algum órgão fazia esse órgão se desenvolver menos até sumir. A teoria de Lamarck ficou classicamente evidenciada através de um exemplo das girafas, que não necessariamente é atribuído a ele, mas explica bem a ideia de Lamarck. Tá? Então que as girafas no início teriam um pescoço curto, mas elas comiam muitas folhas das acácias lá dos campos africanos. As árvores mais altas não eram alcançadas por todas as girafas. Então as girafas forçavam seu pescocinho para comer a folha das árvores altas, da copa das árvores. Então elas até se ficavam lá nas patas de trás e tentavam alcançar, esticando o pescoço. E que esse uso demasiado desse pescoço fez o pescoço ir crescendo ao longo das gerações. Porque ele acreditava também que ao esticar meu pescoço fica um pouquinho maior, eu vou transmitir esse pescoço maior para os meus descendentes. E assim os meus filhos já vão nascer com o pescocinho um pouco maior. E ao longo de várias gerações, o pescoço da girafa foi crescendo justamente pelo uso. Ele foi usando muito o pescoço para alcançar a folha das copas das árvores e esse pescoço foi crescendo ao longo do tempo. Em síntese, as ideias de Lamarck podem ser resumidas
em dois pontos principais. A lei do uso e desuso, então usei muito, se desenvolve, não usei, vai definhar, vai sumir. E a lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, qualquer caractere fisiológico ou morfológico que um indivíduo adquire durante a sua vida vai ser transmitido para os seus descendentes. Muito recentemente, com as descobertas da epigenética, vemos que certas condições adquiridas durante a existência no organismo são sim transmitidas para os seus descendentes, tá? Mas não do jeito que Lamarck previa, não do jeito que ele pensava nas suas teorias evolutivas, tá? Então, chamam a epigenética de a última risada de Lamarck, porque a última ideia da sua teoria que ecoa até hoje e ainda tem um certo sentido biológico aí com os estudos de epigenética. Mas a teoria com certeza mais aceita e que melhor explica a evolução das espécies é a teoria elaborada por Darwin e por Wallace, que vamos ver agora. Primeiramente, Charles Darwin e Alfred Wallace tiveram a mesma teoria sem se conversarem. Tá? A história de Darwin ficou famosa, ele desenvolveu essa teoria um pouco antes que o Wallace, mas ele não a publicou, ele aguardou. Ele tinha a sua história de vida, tem até filmes sobre a história de Darwin, dá para entender por que ele entrou nesse conflito com a teoria que ele tinha feito e o pensamento da sociedade da época. Aí ele não queria entrar em conflito direto com isso. E o Wallace já era um pesquisador menos abastado, digamos assim, mais simples, de vida mais simples, em uma viagem muito mais curta aqui pela América do Sul do que a viagem famosa lá que Darwin fez no Beagle, né? Viajou ao redor do mundo inteiro coletando informações, onde ele elaborou sua teoria. O Wallace fez uma viagem aqui pela América do Sul, entrando lá nas partes internas da Amazônia da época, e elaborou sua teoria evolutiva similar à de Darwin. A teoria de Darwin e Wallace, então, foi chamada de seleção natural. Ela parte do princípio que toda população apresenta uma certa variabilidade. Todo mundo é muito parecido dentro de uma mesma espécie, mas ninguém é idêntico. Tá? E que é justamente essa variação que fomenta a evolução das espécies. Por quê? O número de indivíduos de uma espécie tende a ser constante. Então, apesar de ter uma reprodução e vários indivíduos ter uma prole grande, a grande maioria dos indivíduos que nascem vão morrer antes de se reproduzirem. Que é justamente os que conseguem se reproduzir é que determinam o caminho dessa espécie. E que seria a variação dos atributos desses indivíduos é que são triados pelo ambiente. Ou seja, não é necessariamente o mais forte, o mais rápido, mas sim o mais apto, o que melhor sobrevive, o que melhor consegue recurso, o que melhor se nutre, o que deixa descendentes em maior número e esses descendentes vão ser capazes de sobreviver e deixar mais descendentes. Esses atributos é que são selecionados ao longo do tempo, tá? Levando à evolução de uma espécie. Vou passar uma animação, tá? Não feita por mim, mas preparada e traduzida, para vocês entenderem bem essa ideia e o porquê que a biodiversidade é tão importante para a evolução das espécies. A evolução é um processo que começou há bilhões de anos atrás e continua até hoje. Ela nos explica como um grupo de protozoários proativos deram origem a toda a biodiversidade que encontramos hoje no planeta Terra. Esse processo também nos explica uma pergunta fundamental que pensamos toda vez que vemos um linguicinha próximo a um fila: como um ancestral deu origem a indivíduos tão diferentes? Tudo isso é explicado pela evolução, tudo isso é explicado pela seleção, teoria de Darwin e Wallace. Sabemos que indivíduos de uma mesma espécie não são idênticos. Apesar de muito parecidos, eles apresentam características levemente diferentes. Alguns são maiores, outros são mais gordinhos, outros mais fortes, outros mais entojados. Mas de onde será que vem essa diferença? Vamos dar uma olhada a fundo no indivíduo. Dentro das células desse indivíduo, mais precisamente no núcleo dessas células, encontramos os cromossomos. Os cromossomos são compostos por DNA, e o DNA são justamente as moléculas que contêm informação dos indivíduos, dentro dos genes. Lá está escrito como fazer o indivíduo. Os genes contêm as características, os olhos, cor do olho, cor da pelagem, cor do cabelo, todas as características estão presentes lá. E é justamente isso que é único a cada indivíduo. Na natureza, observamos que
as populações produzem muitos indivíduos a cada geração, muito mais do que o ambiente pode suportar, o que leva a grande mortalidade. Então, a maioria dos indivíduos que nascem morre antes de se reproduzir. E isso já é uma grande fonte de variabilidade. Quanto mais indivíduos são produzidos a cada geração, mais se acumulam as pequenas diferenças entre eles. E é justamente disso que a natureza precisa: variabilidade. E a variabilidade que encontramos a cada geração, em parte, é atribuída à recombinação que ocorre entre os indivíduos. Tá? Quando dois indivíduos se apaixonam e se reproduzem, eles passam por duas etapas diferentes de recombinação dos seus genes. Uma delas de maneira individual na produção dos gametas, tanto do espermatozoide quanto do óvulo, uma vez que esses gametas carregam metade dos genes. Cada parental manda em seu gameta metade dos seus genes, 50% dos seus atributos e características. Com a fusão dos núcleos dos gametas, esses genes são misturados e recombinados, aumentando ainda mais a variabilidade genética dos filhos. Dessa maneira, cada filho desse mesmo casal possui características distintas, sendo cada indivíduo único, apresentando características únicas, apesar de serem todos filhos dos mesmos pais. Cada evento reprodutivo, como fruto das recombinações e das mutações acumuladas, aumentam a variabilidade genética da espécie. É aí que inicia um processo-chave da evolução, a seleção natural. Então, dentro de uma população, os indivíduos variam muito em suas características, e é justamente isso que vai ser selecionado pelo processo de seleção natural. Então, os fatores de seleção natural são a presença de predadores, de parasitas, competição intraespecífica, toxinas, mudanças de ambiente, mudanças de clima. Tudo isso em conjunto vai fazer a seleção de cada indivíduo. Cada indivíduo apresenta uma combinação única de características que pode ajudá-lo ou não a sobreviver. Dessa maneira, acabam sobrevivendo apenas os indivíduos que apresentem características que o tornem aptos a lidar com esses fatores de seleção de determinado ambiente. Esses, com a combinação certa de características, sobrevivem e passam para frente para as próximas gerações essas características. É por isso que a vida depende da diversidade, que os indivíduos buscam produzir filhos com a maior diversidade possível, para aumentar a chance de que pelo menos alguns desses sobrevivam aos fatores de seleção, garantindo a sobrevivência da espécie. Um bom exemplo de como a seleção natural atua na formação de novas espécies é o caso dos tentilhões, que vivem em ilhas remotas. Esses tentilhões são famosos na comunidade científica, conhecido como tentilhões de Darwin, porque Darwin elaborou sua teoria os utilizando como exemplo. A história desses tentilhões começou há algumas centenas de anos, quando provavelmente uma tempestade tropical levou eles às Ilhas Galápagos. Ao chegarem nesse arquipélago, os tentilhões encontraram um verdadeiro paraíso de tentilhões, pois havia abundância de comida e nenhum predador para incomodá-los. Assim, os tentilhões puderam se reproduzir muito e muito rápido, se espalhando por todas as ilhas, mas logo a comida começou a acabar. A escassez de comida trouxe a fome e logo esses tentilhões amigos começaram a competir por recursos. E aí então que a seleção natural começou a agir. As pequenas variações entre indivíduos, nesse caso principalmente os tipos de bico, possibilitou que os indivíduos evitassem a competição, cada um se especializando num tipo diferente de alimentação. Enquanto alguns indivíduos possuíam bicos que eram melhor para cavar procurando por minhocas, outros possuíam bicos mais aptos a abrirem sementes. Assim, os tentilhões puderam se agrupar em diferentes nichos ecológicos, evitando a competição exacerbada com todos os outros indivíduos. Logo, eles começaram a cruzar preferencialmente com indivíduos de nicho ecológico similar. E com o passar do tempo, essas características foram se exacerbando, se aperfeiçoando em diferentes nichos ecológicos. Logo, as diferenças acumuladas entre os abridores de semente e os caçadores de minhocas eram tanto que eles não mais se reproduziam entre si, gerando diferentes espécies. Hoje em dia existem 14 espécies diferentes de tentilhões vivendo nas Ilhas Galápagos, todos descendentes dos mesmos tentilhões que chegaram lá há centenas de anos atrás. Isso mostra como a seleção natural leva à formação de diferentes espécies.
Então, diferentemente de Lamarck, as ideias de Darwin e Wallace nos mostram que não é o indivíduo gerando atributos para poder enfrentar o ambiente, mas sim o ambiente seleciona os indivíduos com os melhores atributos para sobreviverem a ele. Tá? Então, a relação de causa e efeito aqui se inverte. Tá? Então, a evolução ela trabalha com aptidão. E a evolução não necessariamente é lenta. Para a maioria dos indivíduos, ela ocorre ao longo de muitos milhares de anos. Mas ao que está atrelado o tempo de evolução? Seriam as taxas de mutação de uma população e também o tempo de geração, o tempo em que o indivíduo leva para crescer, se reproduzir e essa prole também crescer e se reproduzir. Espécies como bactérias, por exemplo, que têm um tempo de geração muito rápido, então em alguns dias eu tenho o tataraneto da primeira bactéria, tá? Então muitas gerações em pouco tempo, essas bactérias conseguem evoluir muito rapidamente. Então veja esse vídeo aí de uma evolução em time-lapse de uma bactéria evoluindo aí em poucos dias, tá? Vai mostrar todas as gerações dessa bactéria. Nesse experimento da Escola de Medicina de Harvard, foi preparada uma grande placa de Petri para o cultivo de bactérias em diferentes condições. Essa placa foi dividida em campos contendo diferentes concentrações de antibiótico. Nas partes laterais externas, nós temos nenhuma concentração de antibiótico. Conforme nos movemos para os campos mais interiores, foram acrescentando as quantidades maiores de antibiótico. A quantidade de uma vez já é suficiente para matar a bactéria, 10 vezes essa concentração, 100 vezes essa concentração, até o meio que tinha 1000 vezes a concentração de antibiótico suficiente para matar essas bactérias. Nesse campo, as bactérias poderiam se mover livremente nessas diferentes concentrações. Então, colocaram as primeiras bactérias, colonizaram toda a região sem antibiótico. Com o passar do tempo, escassez de recursos, então essa mutação apareceu, a mutação de resistência ao antibiótico. A partir do momento que apareceu essa mutação, essa população conseguiu crescer e dominando esses recursos. Encontraram daí a barreira do 10 vezes antibiótico. Novamente, o ambiente selecionou os indivíduos que tinham maior resistência a antibiótico para colonizar essas áreas. E conseguiram então colonizar essa região com 10 vezes o antibiótico inicial suficiente para matar a bactéria. Passaram também para 100 vezes, né? Então mostrando, nem todos os indivíduos conseguem, mas a partir do momento que um indivíduo consegue colonizar, ele se reproduz e domina ali essa região, mesmo contendo muito antibiótico. Depois de 11 dias, as bactérias já foram capazes de colonizar esse campo com 1000 vezes a quantidade de antibióticos suficiente para matá-las. E aí mostrando as gerações, a evolução dessas bactérias ao longo do tempo, as linhagens que deram origem às outras. Então, vemos assim a alta capacidade das bactérias adquirirem resistência a antibióticos e a evolução em tempo real. Então, a pesquisa para a aula de hoje. No começo da aula eu apresentei algumas ideias comuns que as pessoas têm do senso comum sobre evolução que estão erradas. Eu quero que vocês agora, à luz da teoria evolutiva mais aceita, teoria de Darwin e Wallace, de seleção natural, respondam, selecionem uma dessas teorias erradas e expliquem por que elas estão erradas. Por que isso é um conceito comum, mas que é errado. Com isso, fechamos mais uma aula sobre evolução. Tá? Vimos a aula passada como surgiu a vida na Terra, vimos que as espécies evoluem através da seleção natural. Um bom estudo a todos, continuem firmes e fortes, estudando, buscando um futuro melhor para você e para a nossa espécie no geral. Um grande abraço a todos, continue aí ligadão nas nossas aulas.